Recentemente, o Just Dance China foi desligado no dia 15 de maio de 2026, e ele foi, de longe, um dos spin-offs mais bem trabalhados e curiosos da saga Just Dance, devido à sua enorme demanda de conteúdo e o carinho dos desenvolvedores de Xangai pelo jogo. E nesse vídeo, iremos ver o caminho que esse spin-off percorreu até o seu desligamento. Mas, antes de começar, já dê seu like aí, se inscreva no canal, e se quiser virar membro, vira, porque é mais barato do que um pastel, um caldo de cana, e além disso, você estará ajudando muito o canal a continuar produzindo mais conteúdos como esse. E também tem meu Instagram, onde eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos para o assunto principal. Pra quem não sabe, o jogo é uma versão chinesa do Just Dance 2020 nosso. E até então, já era comum que a saga chinesa seguia esse método há bom tempo. Porque a gente já teve o Just Dance 2015 China, o Just Dance 2017 China e finalmente o Just Dance 2020 China. Agora, o Just Dance 2020 China foi um port exclusivo apenas para Nintendo Switch da versão da Tencent, uma versão chinesa muito fechada e difícil de conseguir nessa parte do mundo. Um port de PS4 e Xbox One chegaram a ser planejado, mas acabaram sendo descartados durante o desenvolvimento. O jogo era praticamente um Ctrl+C e Ctrl+V do Just Dance 2020 original, realmente igual às ideias dos ports de 2015 e 2017, mas ele teve várias mudanças interessantes, como o modo All Star não estava nessa versão, pois para quem não lembra, o 2020 é o jogo que comemorava os 10 anos da franquia. A World Dance Floor dele foi repaginada e ela é chamada de National Dance Floor, pois tem o foco de ser apenas com jogadores da China mesmo e não misturar jogadores globais, igual a ideia do nosso. E eles também chegaram a ganhar bosses totalmente novos. O jogo tem um controller próprio que pode ser acessado através do famoso WeChat, o WhatsApp deles que agloba tudo. Na tela de pontuação, um QR Code aparecia do lado para você compartilhar o seu score com o público, com uma imagem autogerada. E uma coisa que vocês precisam entender a partir de agora: o Just Dance 2020 China, ele funcionava igual a ideia que foi vendida inicialmente do Just Dance 2023, que você comprava um jogo só e receberia várias músicas novas pagando o serviço à parte, não precisando mais ficar trocando o jogo toda hora. Porém, como sabemos, lá pra China era difícil ficar lançando Just Dance todo ano, então eles fizeram isso de plataforma unificada, coisa que com nós foi um pouco diferente, porque a ideia de plataforma unificada realmente veio, porém a gente ainda compra toda a edição. Lá pra eles tinham o Just Dance 2020 China, mais o Just Dance Unlimited deles, que tinha um nome diferente, traduzindo como o poder da dança, onde toda semana tinha músicas novas chegando ao serviço. Então eles compravam um jogo só e assinavam o serviço, e as músicas novas das edições futuras, tipo 21, 22, 23, chegavam ao Just Dance Unlimited deles, diferente da gente que tem que ficar comprando toda hora a nova edição. Então, através de updates gratuitos, mais mudanças chegaram ao jogo, incluindo funções que eram de Just Dance seguintes. Sabe aquele modo Quick to Play do Just Dance 2021? Ele foi adicionado com o ícone redesenhado, mas aqui ele funcionava de verdade, porque a ideia do modo era você apertar ele e ele ficar escolhendo uma música aleatória, mas a Ubisoft programou errado e sempre vinha a mesma música até você jogar ela, e a China arrumou isso aqui pra ele. Nossa, que vergonha, Ubisoft. Na barrinha de pesquisa, você podia pesquisar pelo seu histórico pra ver que músicas você já tinha jogado. E agora, uma das funções mais chocantes de todas, que mostrava o quão a equipe de Xangai se empenhou com o jogo e estava anos à luz da França. O jogo tinha um modo online similar ao multiplayer do Just Dance Next. Não! 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 A diferença é que poderia jogar apenas em playlists, mas você podia criar uma sala privada ou pública, quase igual o Just Dance Now, que você passava o código e seus amigos entravam. E isso é chocante, porque a Ubisoft França falou que o motivo da troca de engine, que era o BART, que estava limitando eles não poderiam lançar modos novos e muitos conteúdos novos, e a China foi lá, conseguiu adicionar o modo multiplayer online sem nenhuma dificuldade. Limitado, ok, mas funcionando. Eles fecharam até mesmo uma parceria com a Xiaomi para o smartwatch deles, para usar como controle de movimento, onde você conectava e jogava sem nada na mão, porque o relógio estava no seu pulso. O jogo mudou visualmente ao longo dos anos também, como por exemplo, ele foi adotando o visual do Just Dance 2022 e até mudando
variando dependendo dos eventos, como foi o Ano Novo Chinês. Indo para as músicas, no jogo base normal, temos a songlist principal do Just Dance 2020 e algumas exclusivas como todo port tem. As primeiras exclusivas reveladas para a songlist deles foram Rainbow Beats, em parceria com o Bilibili, o YouTube chinês deles, e Princess, que foram mapas que chamaram bastante atenção na época, pois eram mapas muito bem produzidos, ainda mais em um estúdio da China, tanto que a gente teve até as adições dessas duas músicas no nosso Eliminar em temporadas futuras. Chegando mais perto do lançamento do jogo, mais exclusivas foram reveladas como Hot Poo Cool, uma música direta da Betalândia, pois ela era do falecido Vitality School, que foi o Just Dance Now chinês que não deu certo. E a última, entre aspas, exclusiva do jogo base era Big Baltic Noodle, do cantor Chris Yu. E por um tempo, ela realmente foi exclusiva da songlist principal, e ainda com sua versão alternativa entrando no Eliminar da China. Mas com as acusações de abuso sexual que aconteceram com o Chris Yu, a Ubisoft resolveu tomar uma postura e retirar do jogo as duas versões. E no lugar, ela adicionou a música Coolect Nick, que acabou virando uma exclusiva permanentemente, tirando ela do Eliminar chinês e colocando no jogo base. Esse Eliminar chinês é a coisa mais absurda dessa versão do Just Dance chinês, porque é a prova perfeita de como se deve fazer um serviço online para os seus jogos. Pega o nosso Just Dance Eliminar nos últimos anos de vida dele, que já tinha praticamente quase tudo, e agora pegue o máximo de conteúdo possível que tinha ficado de fora, coloque no liquidificador e bata, e ia sair esse serviço. Eu não tô brincando não. Suas músicas exclusivas são absurdas, começando com Angry Beauty, que ganhou uma versão alternativa com uma choreo muito bom, e não aquela choreo velho pod do 2020. Inclusive, a coach foi feita com Motion Capture, que apesar de hoje em dia esse recurso no Just Dance já ser mais fluido, para a época e de novo, vindo para um estúdio da China, foi surpreendente. Ganhamos uma versão alternativa também para All You Gotta Do, que agora é uma coreografia em dupla e a música foi traduzida para o mandarim. Eles lançaram também Gogarakuru Jodo com a coreografia oficial. Gonshin Gonshin, uma música que ficava na sua cabeça com Gonshi 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 Ninhe Gonshi Gon. Penguins Game com a volta dos Rabbits, já que era o ano novo do coelho. Sem contar que essa era uma música tradicional do país. Ballerman Swing, outra música muito famosa para eles, que ganhou toda uma estética bonita. Last Party, que foi uma parceria com o PUBG do nada. Trouxeram betas chinesas como Tiki Tiki, Cool Times, G, que era uma das betas mais amadas desde que foi vazado naquela época. Eles adicionaram alternativas de músicas que já estavam no serviço que a Ubisoft simplesmente ignorou e nunca lançou, como por exemplo, as versões exercícios de Kiss You, do One Direction, e até mesmo Troublemaker. Do nada eles começaram a adicionar mashups do Just Dance 2017, que eram exclusivos do Eliminar daquele jogo. Teve VIP Made exclusivas de pessoas da comunidade chinesa. Chegaram a adicionar Mad Love do Just Dance 2019. Daddy do Psy. E até Levan Polka, que são músicas que nunca chegou ao nosso Just Dance Eliminar. Levan Polka foi a única música que chegou no Just Dance Plus, mas no Eliminar nem o cheiro.
Adicionaram até a música do Double Rumble do Just Dance 2018, que era um modo que você dançava e sentia a vibração do Joy-Con, dependendo do tema da música. Era literalmente conteúdo atrás de conteúdo e ainda com músicas consideradas Lost Medias na época vindo à tona. Até aqui, tudo mil maravilhas, certo? Até a mamata acabar e a equipe da Ubisoft de França visitar os estúdios da Ubisoft Xangai para trocar umas ideias. Obviamente, eles foram lá para conhecer o estúdio, ver como era a logística deles e como era o espaço de gravação, já que a França ia começar a usar mais a mão de obra chinesa para gravar mais mapas para a versão internacional do jogo, vulgo a nossa versão. Coisa que realmente aconteceu e você percebe o tanto de dançarino chinês que foi escalado do 23 até os dias de hoje. Mas depois dessa visita, o Elimire China teria uma decadência muito estranha em termos de conteúdo. Começando em outubro de 2023, a quantidade de músicas semanais que entrava para o serviço diminuiu de 4 para 3. Ainda assim, era mais músicas que o nosso Just Dance Plus. Chegaram a avisar nas redes sociais que iriam parar com os drops semanais depois da temporada 35, porque lá os eventos eram tratados como temporadas. Às vezes uma temporada podia ter música exclusiva e outros não. E daqui pra frente foi ficando ainda mais estranho. Na época do Just Dance 2023, chegaram a dropar até bastante músicas do jogo, e tá até uma versão em mandarim de If Wanna Party. Na época do Just Dance 2024, eles ganharam apenas as Ubisoft Originals daquele jogo e poucas músicas do Just Dance 2025 foram adicionadas ao catálogo. E sem contar que a China recebeu o mesmo pente fino do Elimire normal. Centenas de músicas foram removidas do serviço devido ao fim do licenciamento, com apenas 500 músicas estando disponíveis para eles. Ainda assim, muitas músicas. E ainda no ano de 2024, 2025, eles estavam fazendo que nem foi com o Elimire normal. Você não conseguia mais comprar o serviço se você quisesse. E infelizmente, o serviço se fechou por completo no dia 15 de maio de 2026, com os fechamentos do fim da parceria dos servidores do Nintendo Switch chinês. Esse foi um dos melhores spin-offs que a Ubisoft já pôde providenciar para a saga Just Dance. Poderia ter ido muito mais longe se não fosse essa desanimada dos anos pra cá. Ela mostrou bastante seu potencial e que a Ubisoft poderia fazer coisas boas para agradar ainda mais os fãs, desde que tinha tempo, vontade, dinheiro para investir. O que nos resta agora é acompanhar o próximo passo da Ubisoft Xangai com os mapas que são gravados lá e com o Just Dance Party, que é o novo jogo Just Dance exclusivo para celulares, que você dança com a câmera do celular. Quando lançar oficialmente, eu quero fazer um vídeo melhor sobre ele, mas aquele conteúdo filezinho que a China entregava, nunca mais teremos. E agora deixo com vocês, vocês conheciam a história do Just Dance 2020 China? E tudo isso dele que foi introduzido e melhorado? O que mais te chocou que você queria muito que tivesse no nosso Just Dance hoje em dia? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro Nick Hor, Gabriel Perini, Frank Portela, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Raboni Santos, King D, Tuzin, CSI24, DC4Win, Luiz 579, Lana Vargas, Lodge Wiki, Valentina, Sei lá que não botar, Rex Games 2000, Tarcísio Lima Freire, Rodrigo Almeida, Pedro Dubs 2, Shira, APT Tour, Total Drama, Giovanni Soares, TG Just Dance, Vinícius Munho, Eduardo 2Y7D e Feijoada Frita. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito a não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo. Espero ter gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!